Salve, salve, galera! Começa agora a Olhar 360 Graus. Eu, Davi Carvalho, e ao meu lado aqui meu parceiro Peu Russo. Salve, salve, Davi. Salve, salve, galera. É uma grande honra, né? Para mim é sempre uma honra estar do seu lado aqui. E hoje recebendo a convidada mais especial de todas, né, do nosso podcast, né? E você tem impressora aí, Davi? Não tem não, parça. Precisa de alguma coisa? Eu queria ver se eu conseguia imprimir o currículo da Silvia. Então tá, vamos fazer uma correria aí, vamos ver se a gente consegue. Mas eu acho que se você tiver a impressora, se for buscar, vai ter que ter bastante tinta, viu? Porque a mulher tem currículo, é uma mulher empoderada, é uma mulher que faz a diferença no esporte, hein? Aí, então, agora lascou, né? Se nem a impressora dá conta. Agora foi. Seja muito bem-vinda, Silvia Alves, psicóloga do esporte. Obrigada. Com passagens aí pelo Clube Pinheiros, pelo Clube Juventus. E hoje ela vai trazer um pouquinho aqui da importância, né, da saúde mental para os atletas. É sempre um prazer, né, estar falando sobre essa área que acaba sendo apaixonante para a gente. E só não posso esquecer da professora Mari, né, que fez essa ponte, né? Agradecer a Mari. Mari, muito obrigado, viu? Uma professora exemplar, uma professora que, né, se dedica tanto à educação infantil. Se tivesse meia dúzia de professoras como a Mari, é uma pessoa que tem empatia, cuida das crianças como fossem seus filhos. Então, uma profissional de verdade. Só agradecer os patrocinadores aqui, parça. Ah, mas que patrocinador, parça? Ainda não tem? Não, ainda não. Ah, meu Deus do céu, tá difícil esse negócio, hein? Tá difícil, mas vamos seguir em frente, Não, né? Vamos batalhar, não. A gente não pode perder nosso sonho, não. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos. Silvio, me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia de ser psicóloga. Ser psicóloga do esporte. Eu, desde a minha formação, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, né? E o meu consultório sempre foi ali na Moca, próximo do Juventus. E o filho de um amigo meu, ele nadava, era nadador no Juventus. E um dos amigos dele, lá da equipe de natação, estava precisando de um acompanhamento, né? A princípio chegou assim para mim, né, que ele precisava de um acompanhamento. E ele me indicou, né, porque eu trabalhava com criança, com adolescente, né, então ele passou para mim. Quando eu comecei a atender esse menino, eu comecei a perceber que todo o meu conhecimento da psicologia clínica não estava ajudando ele, né? A gente ia por vários caminhos e não ajudava ele. E aí, né, eu falei, não, vou ter que me embrenhar aí, né, em novos conhecimentos para poder estar vendo de que forma eu posso ajudar ele melhor. E aí eu comecei a estudar psicologia do esporte. Então, eu comecei primeiro lendo, né, os livros da professora Kátia Rubio, do Eduardo Silo, né, todo esse pessoal da Sâmia Lage, né, que estão aí na psicologia do esporte. E comecei a entender um pouquinho melhor e comecei a atuar mais focada no esporte para esse nadador lá da equipe do Juventus. Ele começou a obter resultados, começou a melhorar o desempenho, e aí o técnico me mandou mais um, depois me mandou 2, 3 da equipe, até o dia que ele me chamou lá e falou assim, ó, eu não sei o que você está fazendo com os meninos, mas está dando certo. Você não quer vir aqui para a equipe? Né, não quer trabalhar aqui com a gente? E aí eu comecei o trabalho lá com eles, né? E junto com isso, né, a gente tinha um projeto, esse meu amigo, ele era coordenador da Universidade Anhanguera, ali de São Bernardo do Campo, e ele tinha um projeto com os alunos lá para fazer estágio no Juventus, e aí a gente juntou as duas coisas, né? Precisava ter um psicólogo lá no Juventus para supervisionar eles, né? E eles foram para lá, eu também, né? E a gente acabou montando essa equipe aí lá no Juventus no início. Para você ver o tanto que é importante, né? O atleta, ele se dedica ao treino, mas às vezes ele deixa um pouco de lado o lado psicológico, né? Sim, com certeza. E foi o que a gente acabou vendo lá no Juventus. E não só por parte do jovem, mas por parte de muitos estigmas que existem com relação à psicologia. Pensar que, mas a psicologia é para quem tem problema, a psicologia é para doente, né? E esses estigmas muitas vezes vão afastando as pessoas da psicologia de alto rendimento, da psicologia da categoria de base. E muitos técnicos também, quando eles percebem que eles não conseguem mais atingir o atleta,
né? Eles se sentem um pouco incomodados com o psicólogo, porque ainda tem um pouco daquela hierarquia, né? O técnico manda mais que os outros, então o técnico tem que dar conta. Muitos já estão mudando essa mentalidade, mas ainda existe, né? Muitos que têm esse conceito. E aí, para o psicólogo entrar, né, tem que ter uma série de cuidados, né, e de serviços ali para demonstrar que, de fato, a psicologia é necessária. Bom, vou pegar só uma fala para você, que você falou que o treinador não sabia o que você estava fazendo e estava dando certo. Eu nem estou te conhecendo hoje aqui, mas eu já pude identificar, só por esse desdobramento que você teve, né, de ver que cada pessoa tem sua individualidade, né? E isso fez com que você identificasse aquele, né, era aluno, era atleta, mas como um paciente seu, você viu, utilizou o viés da psicologia esportiva, né, e conseguiu obter melhor rendimento com isso. Então, a gente já vê que o quanto da sua dedicação. Eu tive o prazer de fazer também um curso com a Kátia Rubio, né, excelente profissional, e a gente viu ela aí nas Olimpíadas falando, e é uma estudiosa, né, de grande importância para o nosso país mesmo, o trabalho que ela faz. Né? E pegando esse gancho, a gente sabe que hoje a saúde mental está sendo muito comentada. A gente viu nas Olimpíadas, né, o que foi comentado da própria Simone Biles, né, que foi aquela atleta que está super preparada mesmo para uma competição. Mas a pressão vem interna, é externa, ou são vários fatores que culminam a isso, ou é outro fator no seu modo de ver, né? Na realidade, existe uma diversidade de fatores, né? Nunca é um fator só. E a gente vai tentando equilibrar, né, o peso de cada um desses fatores. Então, tem a questão interna, né, que ela estava muito bem trabalhada nessa questão, né, tanto que ela pôde colocar uma posição firme ali, uma decisão dela, e ficou tranquila com essa decisão. Então, isso mostra que internamente ela estava bem, né, controlando as emoções dela. Tem a pressão que vem de fora, né, que é a pressão da torcida, a pressão de família, a pressão de clubes, de técnicos e de todo mundo que está ali em volta, né, que muitas vezes, nesse momento, se o atleta não tem uma boa preparação mental, ele desconcentra, ele perde, né, um pouco do propósito de estar ali numa Olimpíada, porque às vezes a meta dele de estar na Olimpíada é simplesmente se desafiar, chegar no melhor dele, né? E muitas vezes as pessoas querem que ele leve medalha, que ele ganhe, mas ele já chegou onde ele queria, ele já estava ali, né? Eu já consegui provar para mim mesmo, né? Já consegui superar os meus limites, já estou aqui, a minha meta acabou, né? Só que as outras pessoas vão querendo que esse atleta vá mais adiante, né? E muitas vezes não é isso, né? O objetivo dele era outro, enfim, então acaba pesando muito todas essas opiniões que vêm de fora, todas essas expectativas em cima daquele atleta. E eu acho que as pessoas veem muito, né, o lado atleta, não vê o lado ser humano, né? E a gente coloca um próprio exemplo dessa atleta dos Estados Unidos. Como uma atleta dessa não vai estar preparada, né? Então, aí a gente acaba pegando, né, situações que mostram que essa pessoa é um ser humano que está do outro lado ali, que ela compete. Se ela venceu mais de 100 mil atletas para estar ali, acho que ainda é pouco, né? Que é muito para chegar numa final olímpica. Ela tem que, imagina, ela vencer uma final municipal, estadual, do país, e vencer os outros países ainda. Então, a trajetória é muito longa, né? É muito longa e muito trabalhosa para eles, né? Porque para eles conseguirem cada vez mais superar a sua marca, né? A gente vê uma diferença, às vezes, de minutos, né? Da marca do atleta, de alguns passos ali, de alguns movimentos na ginástica, né? No caso da Simone, a gente vê aquilo que está ali, mostrando, mas para ele chegar naquilo, ele suou muito para mudar 1 segundo do seu tempo, ou para aprimorar um movimento que ele precisa aprimorar, ele precisou, às vezes, de 6, 7, 8 meses de treino, né? E de dor, porque o treino machuca, né? O músculo vai
machucando enquanto eles vão treinando, para ganhar resistência, para ganhar força, né? Muitas vezes eles têm lesões, aí passa pelo período de reabilitação, volta, treina, né? Então, tem uma atleta do handball, que eu atendi ela, logo que eu entrei no Pinheiros, eu já comecei a atender ela, e ela estava lá na seleção de handball feminina, né? Logo que eu entrei, ela tinha sofrido uma lesão no joelho, e automaticamente o técnico já pediu para eu trabalhar com ela, porque ela era uma das melhores jogadoras da equipe. Isso ela estava ainda no juvenil, ela não estava no adulto, estava lá no juvenil ainda. E aí a gente comecei a trabalhar com ela, a questão da reabilitação, nós preparamos todo o retorno dela para as quadras, junto com a fisioterapia, junto com a medicina, né? Toda a equipe multiprofissional ali preparando ela para ela voltar para as quadras. Estava tudo pronto, ela voltou para a quadra, no primeiro lance ela quebrou o joelho de novo. Quebrou o joelho não, né? Ela machucou o joelho novamente, né, no mesmo lugar que ela já tinha acabado de passar aí pela cirurgia. Aí descobriram que a cirurgia não tinha sido feita certa, né? Enfim. Mas até aí é mais uma lesão. Então ela já tinha ficado 1 ano longe das quadras e ela ia ficar mais 1 ano longe. E nesse 1 ano todo eu também fui trabalhando com ela, a questão de ela se manter motivada, de ela poder participar da equipe de outras formas, né, poder estar ali na equipe também como uma incentivadora, motivadora e um modelo, né, para as outras meninas da equipe, até que passou esse 1 ano, ela retornou, né, mas já retornou na equipe principal, já no adulto, né, e foi se destacando cada vez mais. O ano passado, ela foi chamada por uma equipe da Espanha, para ir jogar lá na Espanha, foi para a Espanha e foi chamada agora para a seleção brasileira, né, e se destacou bastante lá na seleção brasileira. Com certeza o seu trabalho foi bem atuante para retornar essa confiança, né? Sim, com certeza. Em muitos momentos ela dizia assim, se não fosse o nosso trabalho, eu já tinha desistido de tudo isso. Você falou da questão do atleta de, diminuir 1 segundo. Essa pressão dele interna também, dele ficar sempre querendo provar que ele consegue mais e mais e mais. Como é que é feito um trabalho assim para a pessoa falar assim, não, eu já cheguei a um ponto que eu me dedico diariamente a chegar ao alto rendimento. Por que eu sempre quero mais e mais e mais, né? Nós trabalhamos sempre com metas, né? Então, a meta são degrauzinhos que a gente vai subindo. E cada degrau eu preciso me comportar de uma determinada maneira para conseguir ir para o outro, né? Então, a gente observa quais são os comportamentos que são necessários para ele conseguir chegar, né, ou superar a sua meta, né? Isso a nível mental, a nível psicológico e emocional, né? Então, ele vai pensar quais são os comportamentos, como que esses comportamentos podem ser aprimorados e quais habilidades que ele ainda precisa conquistar, que ele ainda não tem, que pode ajudar ele a subir para o próximo degrau. Entendi. Então, a gente trabalha esse degrau dessa forma. Não adianta a gente trabalhar tudo isso também se lá no treino ele não se dedica, porque é um conjunto de tudo, né? É uma engrenagem. Então, o mental tem que estar bom, o físico tem que estar bom, né? A técnica tem que estar boa, né? Então tem que estar tudo encaixando um com o outro. Pelos seus né? anos E aí de ele consegue ir se superando. Pelos seus anos de experiência, o mental caminha junto com o treino físico? Ou eles dão mais Muitas ênfase? vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes eles estão muito afastados. O físico está bem treinado, né? E muitas vezes o psicológico, o emocional está ali ainda no limbo, né? Tentando construir alguma coisa. É por isso que a gente chama de treinamento mental, né? Porque a gente não trabalha só os problemas do atleta, a depressão, a ansiedade, né? O controle das emoções, mas a gente precisa treinar a nossa mente e as nossas emoções, assim como nós treinamos o nosso corpo. Então, se eu treino todo dia para ter o meu melhor desempenho, né? Se eu nado, se eu luto, se eu vou para a quadra, todo dia treinar para ter o meu melhor desempenho, eu preciso fazer isso também
com as minhas habilidades mentais e emocionais. Eu tenho que treinar todos os dias. Eu tenho que fazer exercícios para minha mente poder acompanhar toda a minha evolução também, técnica, tática, né? Se eu abandono um dos lados, Aí né, alguém vai pagar vai a conta, né? afastando da meta, né? E você estava falando dessa parte de mental e emocional. Eu fui num curso que a Suzy Fleury participou, né? Aquela das primeiras psicólogas do futebol. E isso em 99 ela falou que o professor lá, o Vanderlei Luxemburgo, ele trouxe, né, essa já intenção de trabalhar com a psicologia do esporte. E ela falou que ela foi fazer um curso com o Daniel Goleman, né, que ele deu inteligência emocional, né, aquele autor do livro. Então ela foi Estados Unidos. Isso, ela foi lá para fazer esse curso, né, e ela fala uma coisa bem interessante. Ela falou: ó, a chuva não tem como evitar, mas agora como você vai enfrentar a chuva, ou você coloca um guarda-chuva, ou você coloca uma capa, Exato. ou você vai para baixo de um telhado. Aí vai ser você que vai decidir como você vai enfrentar essa chuva, né? E Sim. pegando o raciocínio que você falou, se um atleta ele passa por uma parte física, treina fisicamente muito bem, mas se tem um momento de frustração durante o jogo mesmo, né, durante uma coisa que frustra ele, né, só esse físico não vai ajudar ele a reverter o placar, né? Então ele tem que ter inteligência, sabedoria, paciência, de repente, para enfrentar aquele momento de tormenta, né? E dali daquele momento ele sabe utilizar a inteligência dele, se for um esporte, né, em grupo, contagiar o grupo para reverter aquela situação, né? Uhum. Sim. Muitas pessoas, elas são muito bem treinadas, né? Tem uma técnica excelente, mas se não tem o acompanhamento de todo esse ambiente emocional, né? De todas as habilidades cognitivas que a gente precisa ter, atenção, concentração, foco, né? Toda aquela técnica pode ir por água abaixo, né? E você daria algum exemplo aí para nós de algum treinamento da parte mental, parte emocional? Um exemplo seria um caso, um modelo? Isso, só de repente um exercício que você faça lá com os seus atletas que... A gente tem esse exercício de construção de metas, né, que a gente vai montando essa escadinha, e cada degrau é uma meta que ele quer chegar, e a gente vai trabalhando os comportamentos, né, de cada degrauzinho que ele precisa ter para conseguir subir para o próximo degrau, né? Essa é uma das intervenções que a gente utiliza, né? Uma outra intervenção, não sei se vocês já ouviram falar do aparelho de biofeedback. É um aparelhinho que você coloca, um sensor na mão, né? Então cada dedo tem um sensor, depende do modelo, tem um que é um sensor só, outro modelo que são 3 sensores. E o que ele faz? Ele mede as reações galvânicas da pele, batimento cardíaco, sudorese, o tremer, né? Quando a gente está com ansiedade que treme, né? Aquele tremor, né, interno da ansiedade. Ele mede tudo isso e ele é conectado a um computador. E no computador vai passando uma telinha, né, como se fosse um eletrocardiograma, assim, né, com um gráfico mostrando de como que esse atleta está controlando essas reações. Todas essas reações galvânicas, elas são reações que aparecem no momento de ansiedade. Então, ele vendo como está acontecendo, ele consegue ter controle, né, visual ali dessas alterações e consegue, através de técnicas de relaxamento, manter o organismo em equilíbrio. E quando a gente utiliza o relaxamento abdominal, né, aquela respiração que a gente faz profunda, que vem até o abdômen e volta, que a gente conta, né, até 6, segura o ar lá por 2 segundos, solta, contando até 4, isso começa a deixar o nosso organismo em homeostase. Eu recebo bastante oxigênio, mando bastante gás carbônico para fora, né? A minha circulação sanguínea começa a correr numa frequência adequada, isso vai controlar os meus batimentos cardíacos e vai me deixar em estado de relaxamento. Entendi. Essa é uma das técnicas para controlar aí a ansiedade.
né? E esse aparelhinho também, além de ele fazer esse gráfico, ele tem alguns joguinhos. E o jogo, para você controlar o jogo, depende do controle dessa respiração. Então, se você precisa acelerar, você tem que fazer uma respiração mais de ativação. O que é uma respiração de ativação? O atleta ele também precisa estar ativado, né? Ele não precisa só relaxar. Sim. Se ele está muito relaxado, ele tem que ativar, porque ele precisa da ansiedade para competir, né? No grau ali certo para ele competir, senão ele também vai não ter um bom desempenho. Então, ele vai ter que saber o momento que ele precisa ativar, que é uma respiração mais rápida, né? Uma respiração que não vai relaxar, mas que vai fazer o comportamento, o corpo entrar em estado de ação. E horas que ele vai precisar fazer esse relaxamento para o joguinho ir funcionando. Então, existem vários joguinhos, joguinho de carro, joguinho de você empilhar pedras uma em cima da outra, seguir caminhos, tirar o coelhinho da toca, né? Tem uma série de joguinhos que a gente consegue fazer nesse treino. Esse trabalho é diferenciado entre homem e mulher? Lado psicológico, assim? Nesse ponto, não. Nesse ponto, não. O que diferencia um pouco, né? Eu trabalhava tanto com equipes masculinas como femininas, principalmente do handball, né? A natação é tudo misturado, então a diferença não fica tão grande, mas é a diferença de relacionamento entre a equipe, né? A gente brincava assim, os meninos, aconteceu algum problema dentro da equipe, um xinga o outro, vira as costas e está tudo bem, voltaram a ser amigos, né? As meninas, se acontece alguma coisa, é o ano inteiro de problemas que vão acontecendo, que vão vindo, né? E a gente precisa ir trabalhando, porque são as características, né? Masculinas e femininas, né? Então, isso sim, isso acontece bem diferente, mas no sentido de treinamento é igual, não tem muita diferença não. Agora, treinamento mental. Agora, vindo um pouquinho para a nossa realidade, que no começo do podcast você citou, que as pessoas ainda têm uma barreira, né, de procurar a se cuidar mentalmente, né? Eu trabalho no CAPES, onde a gente cuida da saúde mental das pessoas, né? Aí mostrando o atleta que ele cuida, tomara que as pessoas comecem a olhar que isso é normal para todo mundo. O atleta ele só é mais um ser humano que busca o alto rendimento diante do esporte que ele atua, né? Sim. E isso para qualquer área na vida, né? A gente ensina isso no esporte, por exemplo, numa categoria de base. Eu não sei se aquela criança, se aquele adolescente vai de fato virar um atleta de alto rendimento. Mas o que ele está aprendendo ali, ele vai usar na empresa que ele vai trabalhar, ele vai usar na vida dele como um todo. Né? Então, tudo que ele aprende ali, ele pode usar em qualquer área. Né? Não precisa exatamente ser no esporte. Né? Então, é um aprendizado para a vida. O esporte é um aprendizado para a vida. E como aquele professor vai continuar motivando, e toda a equipe, né? Porque a gente sabe dali da equipe... tem 100 atletas, mais 3 que vão ser do alto rendimento mesmo, que de repente vão dar um retorno para o clube, e aqueles 97, como você continua, qual a sua estratégia que você usa para motivar esses atletas e trazer todo dia para um treinamento e fazer esse paralelo da vida, né? De respeito, de saber jogar em equipe. Isso é muito importante, né? A pessoa pode se frustrar no primeiro momento que não virou atleta, mas vai levar todos esses ensinamentos para a vida, né? Sim. No ambiente corporativo, eles chamam isso de skills, né? Precisa trabalhar as skills, né, dos funcionários. É a mesma coisa, é o que a gente trabalha com os atletas, só que é voltado para o ambiente esportivo, mas, enfim, isso pode facilmente ser transportado para qualquer outro tipo de ambiente. Você já trabalhou com algum atleta que já pensou em desistir? Já tiveram atletas que desistiram, né? Não só pensaram, mas que desistiram. E muitas vezes por essa questão mesmo de outras prioridades que vão aparecendo na vida, né? Ou porque eles não conseguem ter o objetivo que eles tinham, né? Não conseguem se desenvolver, não conseguem dar o seu melhor, e aí eles acabam encontrando outros caminhos e vão por outros caminhos. Mas tem bastante, sim. E de repente pode entrar na categoria de base até o alto rendimento, lá a gente pode dizer que 2%
que ficam para o alto rendimento. E de repente ele pode até se achar saindo, né, do esporte que está exigindo tanto, né? Porque a gente sabe que o alto rendimento é um esporte excludente, né? Não é né? Então Sim. tem outros meios dele participar, né? O esporte participativo, de repente vai bater uma pelada, né, com os amigos, e ali ele se acha e fica bem, né? Não tá livre daquela pressão que o esporte de alto rendimento, de repente ele vive um sonho, mas ele vê que aquele sonho tem várias pedras no caminho, e também não custa nada também a pessoa, né, às vezes, se arrepender mesmo de estar ali, né, e procurar uma outra saída, que ele vai ser feliz, né? Tem que buscar a felicidade, né? Sim, sim. Até porque no alto rendimento você tem que fazer uma série de privações na sua vida. Sim. Você tem que ter uma dieta controlada, você tem que ter uma vida regrada. A gente sabe que muitos atletas acabam não fazendo isso, né? Nos bastidores, mas não é a regra, é a exceção. Já pensando no futebol amador mesmo, a gente vê hoje é quase um semiprofissional o amador, né? Mas a gente vê o quanto os atletas também, tipo, na noite anterior, eles vão para a balada, eles bebem, né? Eles fazem o que quiser, mas às vezes tem um jogo de campeonato que é importante para o time do bairro dele e tal. O quanto essa questão de ingerir álcool, né, essa questão de, né, extravasar na noite anterior pode atrapalhar, né, o atleta no dia do jogo mesmo. Porque isso modifica toda a condição fisiológica do atleta, né? Então ele se prepara, ele tem todo o preparo para fisiologicamente também estar ali presente na competição, e uma noite mal dormida, por exemplo, já vai afetar os músculos desse atleta, né? O álcool vai afetar uma série de condições cognitivas e também físicas, né? Então, tudo vai prejudicar o atleta nesse sentido de diminuir o rendimento dele, né? Alguns, mesmo com essa diminuição do rendimento, ainda conseguem ter um bom rendimento. Então, parece que, não, eu posso, né? Eu consigo, eu vou lá e faço, né? Mas com o tempo, né, o organismo vai ficando mais comprometido e aí ele começa a diminuir aí o rendimento, né? Então, essas privações são justamente para preservar o organismo para que ele possa sempre obter o melhor rendimento dele. Sim. Uma vez eu vi um post do Michael Jordan que ele fala que ele errou muito mais do que ele acertou. Como é que é feito esse trabalho para mostrar para o atleta que ele vai errar mais e os acertos vão trazer também resultados para ele? Sim. É sempre aquela questão da gente manter o pensamento no copo meio cheio do que meio vazio, né? Então, o que você pôde, de toda essa experiência, pegar para você, para que na próxima você consiga se superar, né? Tem que deixar sentir a tristeza chegar, né? Porque eu treinei pra caramba, e chega lá, eu não consigo o meu resultado, vou ficar triste. Fica triste, pode ficar, né? Mas que você faça essa tristeza ser um trampolim para você, né? Então a gente ensina isso. Quando eu caio, eu preciso cair num trampolim e não cair para continuar afundando, né? Então eu volto um pouquinho para saltar novamente e melhorar no próximo e me aprimorar para o meu próximo passo, né? Então é sempre trabalhando essa questão da frustração e dos pensamentos muito mais assertivos, né? Do pensamento mais produtivo do que aquele pensamento limitador, né? Tá vendo? Eu não consigo mesmo, olha como eu sou uma porcaria, né? Porque se ele entrar por esse caminho, ele vai lá para o fundo do poço. E você já teve algum caso de algum atleta que a mente dele fica em parafuso mesmo, fica daquele jeito? Ele está dentro da partida, né? Ele quer sair, quer acertar, mas alguma coisa na mente dele fala que ele não pode, ele não quer, mas ele tenta ainda com pensamentos positivos, mas fica uma dualidade de pensamentos, fica um cabo de guerra, na verdade, né? Um puxando para cá, outro puxando para lá. Eu acho que, nesse caso, quem prevalece são os maus pensamentos, né? Porque tem um mal ali contaminando, né? Isso depende muito de como o atleta está treinado, né? Tem atletas que conseguem reverter isso no momento crucial ali do jogo, mas tem atletas que não conseguem,
Então, vai depender muito de como foi trabalhado esse atleta, da própria motivação do atleta, de como ele acordou naquele dia, né? Digamos assim, né? De outros fatores ambientais que estão ali em volta, né? Mas depende muito de cada um mesmo. Assim, aqui a gente está falando de alto rendimento, né? Por exemplo, a natação são aqueles 10 segundos, um jogo de futebol são 90 minutos, né? Como é que ele consegue se manter focado nesse tempo todo, né? Porque a natação é aquele tempo rápido, né? E o futebol ele já tem que se manter focado os 90 minutos. Né? É mais amplo, né? O foco do futebol é um foco mais amplo, né? Então, eu não preciso estar ali olhando só para a minha raia, né? Para a minha frequência de braçada, para a minha frequência de perna, para a minha respiração, se eu tenho que segurar a respiração, se eu tenho que soltar, qual é a tática que eu estou usando ali, né? Ao mesmo tempo, prestar atenção nos outros nadadores que estão do lado, né? O foco é na sua raia, mas você tem que dar uma olhadinha de vez em quando para ter um parâmetro, né, de como que você está com relação a quem está do seu lado. Então, é um foco mais estreito. No futebol, o foco é amplo, né? Eu recebo a bola aqui do lado de cá do campo, eu já tenho que olhar e eu já tenho que ver a jogada que eu vou fazer. Eu tenho que ver onde estão os jogadores da minha equipe e ver para quem que eu tenho que passar, e se aquele que eu vou passar já tem possibilidade de passar para o outro. Então, é um treino exaustivo também para eles, porque é complicado você dar conta de todo o campo, né? Mas eles vão treinando, eles treinam as jogadas, né? Então tem muitas jogadas que são ensaiadas, e aí fica muito mais tranquilo, muito mais fácil. Está ensaiado, eu já olho ali e já faço aquela jogada que eu ensaiei. Agora tem aquelas jogadas que eles têm que fazer no momento que eles olharam para lá e viram como que está o jogo e vamos fazer a nossa jogada agora, nesse instante. Porque a gente vê a diferença, né, da natação. Um movimento cíclico, né, um movimento que você vai numa só, e o futebol acíclico, tem tomada de decisões, resolução de problemas dentro da partida. Exato. E isso vai esgotando a mente, eu acho que de uma forma, acho que bem mais pesada, né? Porque Sim. você vai lá, vai fazer um gol, você erra o gol na cara, o zagueiro vai lá, vai tirar uma bola, e tem a provocação do adversário ainda, que fica na sua mente, né? Entrega a bola no pé do adversário e gera um erro onde, né, mesmo que sejam 11 jogadores ali, você está sendo culpado por aquele erro, né? Então é uma carga difícil. E até ia te fazer uma pergunta. A gente vê muito na televisão, né? Os comentaristas nos falam: não, esse jogador é bom, está preparado, mas ele está sem confiança. Então, como ele faria para adquirir a confiança novamente? É jogando, né? Porque se ele está jogando mal no esporte de alto rendimento, ele vai para o banco. Aí ele vai jogar aqueles poucos minutos, né? Ele vai ter que tirar as forças de onde ele não tem mesmo para se superar, né? Sim. E para isso a gente precisa do trabalho multiprofissional, né? Então, por qual motivo ele perdeu essa confiança? O que aconteceu? Então, a gente vai trabalhar tanto a questão emocional e psicológica dele, né, da confiança, mas também tem que entender se ele perdeu confiança porque ele não está conseguindo fazer um determinado movimento que ele precisa fazer, ou se ele não está conseguindo ter essa iniciativa de montar uma jogada ali na hora, né? Se ele perdeu esse poder de decisão, se tem alguma questão nutricional envolvida, né? Então ele se sente mais fraco porque está faltando algum nutriente ali para ele, e isso aparece como uma insegurança, né? Como uma falta de confiança. Então precisa desse trabalho todo multiprofissional para entender o que mais está prejudicando esse atleta, ou se eu preciso fazer o trabalho em todas as áreas aí com ele, né? Enfim. Uma lesão mal curada também, né? Uma lesão que onde ele não sente ou, confiança. Ou medo de lesionar novamente. Aquela atleta que eu falei lá do handball, a gente trabalhou muito isso, porque foi o que aconteceu, né? Primeiro jogo que ela entrou, ela se lesionou de novo. Como é que ela ia entrar novamente? Parecia muito a história então, do Ronaldo Fenômeno, muito né? Esse medo. Essa história da atleta parecia muito do Ronaldo Fenômeno também, né? Que lutou, fez a cirurgia, entrou, logo se machucou, logo de cara. Exato. Também. Uhum. Então, e machucou feio, né? Mais do que...
tinha machucado antes, né? É um trauma Mas muito voltou, grande. né? Ele fez a reabilitação toda e voltou. Provavelmente fez todo um trabalho, né? Também de melhorar a confiança, né? Para você ver a importância que é o seu trabalho, né? Porque o atleta, por exemplo, vai ter jogo daqui 2 dias, às 9 horas da noite. Ele está treinado fisicamente e psicologicamente ele tem que estar treinado também, né? O seu trabalho é feito diariamente com o atleta? Depende muito da modalidade, né, e da disponibilidade que o atleta tem. Geralmente, a gente se encontra, faz os encontros uma vez por semana, né? Mas a gente está presente bastante tempo com eles, porque eu vou estar lá no treino, eu vou estar observando como que está o treino. Então, se eu precisar intervir naquele momento, eu também vou intervir durante o treino. Né? Então, eu não fico só lá no treino de braço cruzado olhando, né? Eu estou vendo já o que está acontecendo. Né? O porquê que aquele atleta está com uma dificuldade de conversar com o técnico, de se colocar para o grupo. Eu já vou, durante o treino, observando todas essas situações, né? E também vou intervindo, né? No momento que precisa intervir ali. Se teve algo que surgiu ali na equipe, ou de um jogador, ou de um nadador, de um lutador, que eu preciso, naquele momento, mostrar a intervenção que a gente trabalhou já lá nas sessões fora do treino, eu vou falar para ele, agora é o momento de colocar aquela técnica, agora é o momento, né? Então, é muito importante a gente estar junto nos treinos, nas competições, né? Porque a gente vai estar intervindo no momento que for necessário. Mas o trabalho habitual acaba sendo uma vez por semana, 2 vezes, né? Depende muito de cada equipe e da disposição, né, deles. Eu tenho 2 perguntas agora, mas é mais relacionada ao futebol amador, né? A gente vive, né, no futebol amador aqui, eu e o Davi, a gente joga no nosso time aqui, que chama Originais da Santa Cruz, e dentro do nosso time, e não só no nosso time, mas a gente vê também em outros times, jogadores que estão dentro da partida, né, e não conseguem resolver o problema, ou um erro do seu próprio companheiro de equipe, para ele parece que é uma morte, né? Então ele vai descascar o companheiro, né, deixar ele para baixo, né, em vez de auxiliá-lo. É um tipo de comportamento de qual perfil essa pessoa que faz isso? É a pessoa que não está trabalhando em equipe, né? Ela está pensando no individual dela, no se mostrar melhor. Isso acontece muito também nas seleções, né? A gente vê aqueles jogadores ou atletas que são um pouco mais famosos, né? Que têm uma habilidade melhor, muitas vezes querendo levar sozinho nas costas, né? Isso no futebol amador deve estar muito mais presente, né? Porque as pessoas não têm esse preparo, né? Então é uma coisa muito emoção mesmo, né? Eu quero mostrar que eu sou bom, eu quero. Então é uma coisa muito individualizada, né? Não está olhando a equipe, que juntos nós vamos, que a gente tem que estar junto para chegar lá, para vencer, para conquistar alguma coisa, né? Quem tem que conquistar sou eu. Né? Exatamente. Então isso acaba o tendo esses egocentrismo, comportamentos. né? E outra também, Silvia, a gente vê, né, pela minha experiência, a dificuldade de gerir pessoas que têm, não que todas sejam, mas apresentam bastante, que vêm de um contexto familiar complicado, vêm de uma vulnerabilidade social um pouco mais difícil, né? Então tem aquela raiz de principalmente respeitar a hierarquia, né? Tipo de um treinador, de um juiz mesmo, um árbitro. Então, palavrões, xingamento, uma coisa bem nítida que eu reparo na organização mesmo do futebol amador. Isso também chega no profissional também. A pessoa que tem esse comportamento, geralmente ela reproduz mais vezes, né? A gente ouve muito falar, né, de que o esporte, quem se destaca no esporte são essas pessoas que vêm, que crescem, né, que vêm caminhando aí de projetos sociais, que foram crescendo e foram se desenvolvendo no esporte. Mas nem sempre é dessa forma, né? Muitas vezes, tipo lá do Pinheiros. No Pinheiros a gente tinha os associados, né, que eram filhos
tinham lá os pais também sócios, as mães, enfim. Então, são pessoas da classe AAA da sociedade, né? A gente tinha os atletas que eles ganharam o mérito de ser sócio do clube porque eles fizeram várias conquistas para o clube, né? Então, estaria no meio, né, das duas outras categorias aí, e tem os militantes. Então, os militantes são exatamente atletas que o técnico observa nas competições ou em projetos sociais, que eles têm condições de dar bons resultados e ele leva para o clube. Então, imagina esse menino que veio lá da favela, né? Isso tinha bastante lá também. Menino que veio, eles vinham muitas vezes de favelas do Rio de Janeiro, do Norte, do Nordeste, aqui de São Paulo também, né? Então, iam para lá, ficavam em alojamentos, né? O clube aluga apartamentos, né? E os apartamentos acabam alojando esses meninos que vêm. E aí eles entram no clube, onde a cultura é toda de uma classe AAA, né? E eles chegam lá e eles acabam dando resultados melhores que os próprios atletas que já estão lá, né? Que são sócios do clube, enfim. E isso acaba causando conflitos, né? Conflitos de sócios com os atletas. Muitas vezes eles reclamam desses atletas militantes, não querem que os atletas fiquem lá. Então, esses meninos de projetos sociais, de classes mais inferiores, eles têm uma disposição muito melhor. Assim, eles sabem que eles mereceram estar ali e eles fazem de tudo para continuar ali. Então, eles têm um respeito para a hierarquia legal, né? Eles têm um comprometimento, às vezes, muito maior do que os outros atletas. Eles sabem que aquilo pode mudar a vida deles. Eles vislumbram, né, chegar num patamar onde muitos já estão. Eu fiz um estágio uma vez num projeto social que é dentro da favela do Paraisópolis, que é o Rugby para Todos. E lá a gente via nitidamente isso, né? As crianças que participavam ali do projeto, elas tinham uma vontade enorme, né, de ir para times maiores, e sair dali, né, do projeto e entrar num time de verdade, ir para uma seleção, né, e muitos conseguiam, né, de fato, ter essa passagem. Então, é muito relativo essa questão, né, de quem é que dá mais valor para o esporte, né? Quem é que se... vai depender muito da história e da vontade, né, que aquele atleta tem de ser um atleta. Exatamente, tem muita qualidade, tem muito ouro a ser lapidado aí nas nossas favelas, né, nas nossas periferias, como também na classe AA, o esporte é muito democrático, né, nessa parte, né? Então, mas pode gerar, com certeza, essa pessoa que está incomodada com esse militante, né, que vem de lá, também não está bem com ela mesma, né, porque é um menino ali que, de repente, está querendo o seu espaço, quer conquistar o seu sucesso, né? E ele entra numa brecha que o clube permite, ele não está ali fazendo nada de errado, né? Então, ele está ali, né, também para buscar o seu sonho, né? E leva o nome do clube, né? Porque ele tem conquistas e o nome do clube está indo com ele. Ele sabe que está ali, é o último prato de comida dele, né, ele disputa campeonato assim, ele enfrenta as oportunidades assim, e isso, nessa gana de vencer, eu acho que não tem ninguém igual, né, os nossos meninos aí que vem do gueto mesmo, né? E nesse projeto social lá do Paraisópolis, uma coisa que os professores tinham muito orgulho, né, que eles falavam assim, mesmo que essas crianças não encontrem um lugar no esporte, tudo que eles estão aprendendo aqui vai melhorar a vida deles. Eles vão entender que eles podem modificar a condição que eles estão hoje, que basta eles terem vontade, né, de lutar e de ir atrás do seu sonho, de se superar, né, que eles podem encontrar uma vida mais saudável para eles.
O simples fato dele chegar no horário, né, já do treino, saber que o treino tem horário, então ele vai ter um compromisso a mais, né, com aquilo, né, de repente... Ter disciplina, né? Isso, exatamente. E chegar no horário também, né, no seu trabalho. Então, isso ele vai levando para a vida mesmo. Né? Sim. E nesse projeto você já trabalhava a psicologia do esporte pensando no alto rendimento ou primeiramente para entender a criança ali daquela comunidade? Não, era mais para dar esse apoio para a criança se desenvolver ali no esporte. Dar aquela orientação do dia a dia. A passagem para o alto rendimento, né, já era outra, já era, digamos assim, seria uma consequência, né, dessa criança ser bem trabalhada ali, né, de ela ter a autoconfiança bem desenvolvida, de ela saber utilizar as habilidades mentais dela, saber controlar as emoções. Né? O restante era consequência, digamos assim. Né? Sim, Se ela fosse para o alto rendimento, já ia ser consequência de tudo isso que foi trabalhado com ela ali. Muito bom. Acho que uma pergunta também que vale falar quanto tempo demora para essa reabilitação desse atleta que tem um problema, né, uma dor, né, que está atrapalhando principalmente mental, ele se reabilitar num processo? A gente sabe que conta de uma equipe multidisciplinar, né, mas eu queria que você falasse um pouco disso também. Aquele atleta que está sem confiança, aquele atleta que não está rendendo no seu clube, né, e o quanto vai demorar para esse atleta se reabilitar. Porque o joelho, vamos supor assim, né? A gente faz 6 meses para reabilitar o joelho. Mas e esse atleta aí que está com esse problema, né, e não consegue se recuperar? E a saúde mental? Tem um tempo? Então, isso também é muito relativo de cada pessoa. Né? Então, vai primeiro depender de qual foi a lesão. Né? Algumas lesões são mais complicadas que outras para sarar, né, ou para reabilitar. Então, o tempo vai depender de onde foi essa lesão, de como que foi essa lesão, da extensão que isso tomou ali na vida da pessoa. Junto com isso, a reabilitação psicológica e emocional, né, também vai depender do quanto que essa pessoa está ali se envolvendo nessa reabilitação. Então, tem pessoas que, de fato, como essa atleta aí lá do handball, de fato, entraram, né, no trabalho de todos os profissionais ali e faziam, de fato, o que a gente pedia para fazer, treinavam o que a gente pedia para treinar, né, mentalmente, até no corpo. Né, ela não podia usar as pernas, mas ela treinava, o handball tem o braço, né? Então, ela treinava a parte de cima e ficava lá quietinha com a parte de baixo. Então, isso vai trazendo mais possibilidades do atleta olhar para frente e falar, não, daqui a pouco eu estou lá. Então, o tempo vai depender muito de tudo isso, de todas essas variáveis. O que costuma acontecer é que de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, é o que a gente vê habitualmente acontecer. Isso não significa que não possa ter algum atleta aí que em menos de 6 meses consiga essa reabilitação, né? Ou que precise de mais de 1 ano para conseguir essa reabilitação. Vai depender de todas essas variáveis aí. Né? A gente vive numa era que as pessoas falam uma das outras, ele é mimizento. É muito mimimi. Como é que é feito um trabalho Geração assim? mimimi. Geração mimimi. Como é que é feito esse trabalho dele auto se conhecer na saúde mental dele e conhecer a equipe como você lida com diversas pessoas, tem que saber que alguma pessoa pode ser mais rude, uma você tem que ser mais carinhosa. Estilos diferentes, né? Então, eu já ouvi muito técnico, né, ficando muito bravo, muito pé da vida, chamando, né, esse atleta é cheio de mimimi, esse atleta não me toque, né? Na minha época a coisa era raiz, era radical, não sei o quê. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar a diferença de geração. Né? A geração que está aí é uma outra geração. Foi criada de uma outra maneira. Tem uma questão física muito longe da realidade que se tinha antigamente. Porque antigamente você corria na rua, você brincava, era carrinho de rolemã, você capotava, dava
3 voltas na rua, levantava e saía andando, nada acontecia com você, né? Eu ralava inteiro, mas tudo bem, né? Vamos continuar. E as crianças de hoje em dia, elas são criadas em apartamentos, geralmente, né? Dentro das casas, porque não pode mais ficar na rua, né? Corre muitos riscos estando na rua. Então, o ambiente hoje está diferente. Então, não tem como a gente exigir que esse adolescente, essa criança ou esse atleta que já está lá no alto rendimento, tenha o mesmo comportamento que se tinha há alguns anos atrás. A gente atualizar a cultura, né? É claro que não dá para aquele atleta também que não quer sofrer nenhuma lesão, não quer, esse aí não vai servir para chegar no alto rendimento, né? A hora que ele chega no alto rendimento, ele já está calejado de tudo isso. Então, ele já não tem mais muitos mimimis, né? Porque ele já calejou durante o trajeto dele até lá. Chegou lá, ele já sabe o que ele sofre no esporte, né? Então, a gente tem uma geração muito protegida, né? Os pais super protetores dessas crianças, desses adolescentes, né? Então, é uma cultura que propicia, de fato, esse medo de ir para cima, medo de arriscar. E, geralmente, são os atletas que vêm de uma classe social C, D, né, digamos assim, que eles estão mais em contato com essa realidade de correr na rua, de brincar, né, e não tem acesso à internet, celular, essas coisas assim, videogame. Então, eles acabam, de fato, ainda tendo a mesma vida que se tinha antigamente, que é estar na rua, jogar futebol, né, e brincar até se machucar, enfim, né? Então, tentar balancear isso, né? Tentar mostrar que no esporte você vai se machucar, você vai passar por situações que vão te ferir, que vão te frustrar, né? Eles têm muitas vezes uma dificuldade maior de entender isso, né? De aceitar essa frustração, choram muito, né? Ficam revoltados, mas aí a gente vai trabalhando exatamente isso, né? Que a vida vai trazer tudo isso para você, vai trazer decepções, vai trazer frustrações. O que você quer fazer? Você quer ficar chorando essa frustração, né? Ou você quer aproveitar isso para transformar em energia e buscar melhorar tudo que está acontecendo? Você falou em gerações aí? Trabalhando isso, né? Você falou em gerações. Eu lembrei da geração X, né? Que é a geração que era mais autoritária, do chefe, né? Que era o bonito era mandar, tal, educação palmatória. É uma coisa que... aí depois no nosso caso, a geração Y, né? Que já veio da geração que liderar é bonito, liderar, né? O líder faz o papel. E agora a geração Z, né? Que é a geração da tecnologia, de menos interações sociais, né? Interações. Tem. Né? Então, Exato. Acho que a gente pega um gancho muito de... Acho que lidar com esse problema da frustração por não ter tanta essa conectividade emocional, né? Hoje a tecnologia está na mão, né? A gente está perto de quem está longe, né? No celular, a gente está toda hora perto, mas a gente não tem essa conectividade, né? Como é que a gente vai imaginar um dia a gente conversando assim, né? Como se tivesse um do lado do outro, assim, né? Enfim, a gente via isso no desenho dos Jacksons, né? Que tinha na televisãozinha. Ele já estava muito falava, à frente. Nossa, né? Tá aí, já chegamos nessa era, né? E tanto, a gente está tanto informatizado que hoje existem os esportes, né? Sim. E os atletas de esportes, assim, comparado com jogador de futebol, eles ganham muito mais que jogador de futebol, né? Exatamente. Um patrocínio super bom, né? Eles têm toda uma equipe de multidisciplinar ali para eles no momento que eles quiserem, né? Então é uma categoria nova de esportes, né? Eu não preciso me machucar, né? Eu vou estar lá, o esporte virtual. Assim. A gente está chegando nos momentos finais, aí eu vou lá no início. Você falou que é super importante cuidar da saúde mental. Agora eu vou fazer um paralelo. Da vida para o esporte.
como é que a pessoa dá o primeiro passo para ela buscar a cuidar da saúde mental dela? Se ela não vem, né, de uma família que já é acostumada a estar dentro do esporte, né, muitas vezes ela entra porque já é um hábito da família, né, e entra, provavelmente é por alguma questão fisiológica, né, ou porque tem asma e o médico manda fazer natação, vai para natação, né, ou na escola que ele estudava tinha esporte, ele se destacava em esporte, o técnico, o professor mandou para o técnico e ele está lá, né? Então, existem todas essas formas de se entrar no esporte. Existe eu entrar no esporte para uma reabilitação de outras questões minhas, principalmente no paraesporte. Então, a pessoa sofreu um acidente, perdeu uma perna, né, e ela encontra no esporte uma forma de voltar a viver. Então, ela entra no esporte, né, para voltar a ter vida, voltar a ter motivação e uma série de situações assim. Então, ou é pelo amor, né, no esporte, que gosta mesmo de estar lá, ou é pela dor, né, por algum problema aí de saúde que acaba entrando no esporte e se desenvolvendo no esporte. Ah, sim, parça. Se deixar, a gente fica a noite toda aqui tirando essas dúvidas mentais, né? Porque tudo começa pela nossa mente, né? O pensamento que faz a gente dar o primeiro passo, né? Sim. Exatamente. Com certeza. Mas foi uma grande honra aí, ter você com nós hoje. Acho que eu e o Davi, a gente gostou muito desse papo aqui, porque é um papo diferente e ainda muitas pessoas ainda deixam de lado, né? E tão importante, né, quanto é o seu trabalho, né, quanto você ajuda na reabilitação de atletas. Então, o foco, né, eu costumo dizer que o foco tem que ser igual uma mira laser, né, porque se o foco estiver dissipado, aí você não consegue fazer nada. E assim na vida, né, porque você tem um intuito na sua vida, tem um objetivo, e está focado, você vai conseguir, né? Eu acho que assim é o atleta, assim é o ser humano, e isso que traz e que move a gente a ser melhor todos os dias, né? Eu trago a responsabilidade das coisas que acontecem na minha vida para mim mesmo, né? Eu não preciso jogar para o outro. Eu sei que depende de mim, né? Para a minha vida acontecer. Sim. Exatamente. Não criar culpa, né? E sim criar responsabilidade. Sim. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para todos que estão ouvindo e assistindo, tanto atletas de alto rendimento quanto as pessoas que atuam em grandes empresas ou médias empresas, porque todo mundo tem que cuidar da saúde mental, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, cada segundo é uma oportunidade a mais, né? Que eu acho que isso cabe muito bem no esporte, né? Um segundo que eu perco, eu posso chegar em último ou chegar em primeiro, né? Então, cada segundo é uma oportunidade. Vamos viver cada segundo. Muito bom. Para conseguir chegar no objetivo. Ah, excelente. Obrigado pela participação de hoje do nosso podcast. Eu que agradeço vocês, muito, muito bom poder estar, né, falando aí da psicologia do esporte. E qualquer coisa eu estou por aqui. Ah, tá bom, obrigado. E até o nosso próximo Olhar 360 graus.